Olá, sétimo ano. Vamos começar hoje a explicação da semana 1 aí do PET 4, tá? Vocês receberam esse PET, quem não recebeu aí, só baixar no Conexão Escola, né? Vocês vão ver que esse PET, ele traz um texto de apoio para vocês. História começa na página 60, você tem aí esse texto, Realidades Opostas em Solo, que hoje chamamos de Brasil. Esse texto vai falar um pouquinho do contato entre portugueses e indígenas brasileiros, né? E como esses povos tão distintos na forma de vida, na organização tanto social, política, econômica, como que foi o convívio deles. A primeira coisa que nós vamos ver, que esse texto, ele vai continuar aí na página 61 da sua apostila, tá? Ele é um pouquinho grande, mas é fácil, é um texto muito simples de ler. Você vai ver aí que um líder, né, um historiador também, chamado Daniel Munduruku, ele vai falar um pouquinho sobre os indígenas brasileiros e a relação aí que existiu já nos primeiros contatos deles, né, dos indígenas e dos portugueses, onde eles começaram a realizar o escambo, a troca aí de produtos, serviços dos indígenas por mercadorias. Então, eles vão se deparar com o pau-brasil, né? E isso vai chamar a atenção dos europeus, já que essa madeira era muito cobiçada na Europa, e eles vão, então, começar a realizar essas trocas. Eles vão pedir vão, né, mostrar uma amizade que não existiu, para que os índios entreguem para eles, trabalhem para eles, em troca de quinquilharias aí, né, de machados, de faca, pente, espelho, miçangas, alguns tecidos, né, tudo que é novo para o índio. E o índio, para ganhar estes produtos, ele oferece então o trabalho de cortar a madeira, carregar aí o pau-brasil, e ao mesmo tempo ele também vai oferecer a madeira, as riquezas, algumas aves, alguns animais, peles de animais, né, para o europeu. Na verdade, o índio ele vai estar com uma visão de amizade, enquanto que o europeu de exploração aí sobre esses povos. Outra coisa interessante nesse texto é que nós vamos perceber, né, que o indígena, eles, além de cortar a madeira, eles carregam, eles trabalham para levar até os navios. Então, esse é o texto, e aí você tem a primeira questão aí. De acordo com o texto, o choque de culturas, tão diferentes como eram dos portugueses e dos indígenas brasileiros, trouxe, além de surpresa, uma imposição de uma cultura sobre a outra. Na sua opinião, ainda hoje existem na sociedade global sociedades que tentam impor suas características culturais sobre as demais? Justifique. Bem, nós sabemos que, infelizmente, nos dias atuais, a gente verifica ainda que algumas sociedades buscam impor as características culturais aí sobre as demais, né? Por meio da religião, ditando a moda, ditando a política ideal para outros povos. Isso nós temos vários exemplos, tá? Estas sociedades, elas buscam, né, dominar as outras por meio aí de modelos pré-criados que os povos que não seguem vão querer se adaptar. Isso é uma forma delas se imporem sobre outras, né, outros grupos. E assim elas vão ferir a identidade cultural das sociedades, como a gente viu ali o europeu, né? Quando ele se encontra com os indígenas aqui na América. Eles querem se impor, né, através da cultura que eles vão trazer. Então, essa é a questão aí 1, tá? Depois, na questão 2, você vai ter o texto Resistência Negra, indígena, e uma música que eu vou postar para vocês. Uma música aí da banda Legião Urbana, chamada Índio. Uma música muito bonita, tá? Aqui você vai ver nesse texto, a resistência indígena, né? Que o
o europeu, o português, ele busca, tá? Se sobrepor aí à cultura do índio, a cultura indígena, né? Ele vai buscar aí oprimir os indígenas. E é isso que a música também do Renato Russo fala para nós, né? Sobre a forma, né? No início, né? O índio, ele achou que aquela troca que era realizada era uma prova de amizade. Enquanto isso, ele estava aí sendo enganado pelos europeus. Bem, depois que você ler aí os dois textos, vem as questões, tá? São 3 questões pequenininhas. Na letra A, depois que você vai analisar a música, tá? Perguntou, por que na primeira estrofe citada, o eu lírico é a pessoa que escreveu a música, no caso, né? Como se fosse o índio falando, parece tão chateado. Então, quando você lê esta música aqui, eu vou virar um pouquinho, voltar nela, por que o índio parece tão chateado? A gente percebe aqui, né? Olha, quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Se alguém levasse embora até o que eu não tinha, quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre pura seda. Então a gente vê que o índio aqui, o eu lírico aí, ele percebe, né, ter sido enganado. Então ele tá assim, decepcionado por ter sido enganado, já que ele agiu com tanta sinceridade, com amizade, e ele recebe dos portugueses apenas traição, desprezo, né, roubo. Então, a estratégia dos conquistadores aí, de dominação, foi isso, né? Dizer que era uma amizade, tudo era amizade, o índio acreditou, porque tudo era novo para ele, e de repente ele é enganado. Na letra B do exercício, a pergunta também com relação à música vai falar assim: o que você entendeu na frase? Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Bem, nós vamos perceber aí nessa frase, né, que na realização do escambo, das trocas entre os europeus e indígenas, os índios também foram destruídos. Por quê? Porque essa relação entre eles, né, baseada pelo escambo, também vai trazer para eles doenças, violência. Eles vão ter contato com armas de fogo, com bebidas alcoólicas, o que vai levar à destruição de muitos povos indígenas, tá? Na letra C, a pergunta, na sua opinião, o que o autor quis dizer na última estrofe citada? Então, é uma pergunta aí pessoal, né? Eu vou ajudar um pouquinho vocês. Na última estrofe, fala o seguinte: quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade, então, deixaram Deus tão triste. Então, essa última estrofe, ela fala muito, né, da religião dos europeus, que era o catolicismo. E uma forma de dominação dos europeus portugueses sobre os indígenas foi em relação à catequização do índio. Eles vão buscar desconsiderar a religião indígena, que era politeísta, onde eles cultuavam vários deuses relacionados à natureza, e eles vão impor para o indígena o catolicismo, né? Isto buscando, né, essa catequização era mais uma forma de dominação europeia, que via, né, os indígenas como selvagens, como bárbaros, e que necessitavam ser domesticados e civilizados. E aí eles usam, então, a religião para fazer essa catequização, essa doutrinação, essa dominação. Então, esse é só isso o exercício dessa semana. Boa sorte e vamos fazer para não deixar nos acumular.